Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. O vídeo de hoje faz parte da série do Jubileu 2025. E na manhã do dia 18 de dezembro, o Papa Francisco introduziu o novo ciclo de catequeses que terá como tema Jesus Cristo, nossa esperança. E o Papa Francisco destacou que Jesus é a meta de nossa peregrinação e o caminho a ser percorrido. E ao longo do ano santo, ele desenvolverá a reflexão que será dividida em partes, começando com a infância de Jesus, narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas. Os evangelhos da infância de Jesus relatam a concepção virginal de Jesus, seu nascimento do ventre de Maria e a paternidade legal de José, que insere o Filho de Deus na dinastia de Davi, explicou Francisco. Jesus nos é apresentado como recém-nascido, criança e adolescente, submisso a seus pais e ao mesmo tempo consciente de estar totalmente dedicado ao Pai e ao seu reino. A genealogia de Jesus, o Papa ressalta que há uma importância apresentada no Evangelho de Mateus, que inaugura o Novo Testamento, conforme nós podemos ver em Mateus 1, versículo 1, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E trata-se de uma lista que demonstra a verdade da história e da vida humana, disse Francisco, sublinhando que ela revela uma narrativa rica em significado espiritual. Traz a dimensão humana de Jesus, mas também o sentido das promessas e do aspecto da salvação. A genealogia do Senhor é constituída a partir da história verdadeira, onde se encontram nomes no mínimo problemáticos e se sublinha o pecado do rei Davi. Tudo, porém, conclui-se e floresce em Maria e em Cristo. O Santo Padre destacou 3 elementos presentes na genealogia: um nome, que contém uma identidade e missão únicas, a pertença a uma família e o povo, e a adesão de fé ao Deus de Israel. Isso tudo aponta para a questão da esperança, tendo em vista que Cristo é a nossa verdadeira e única esperança e caminho de peregrinação. O papel das mulheres. Uma particularidade do Evangelho de Mateus é a inclusão de 5 mulheres na genealogia de Jesus: Tamar, Raab, Ruth, Betsabeia e Maria. E Francisco enfatizou que, enquanto as primeiras 4 são estrangeiras, o que sinaliza a universalidade da missão de Cristo, Maria inaugura algo completamente novo. Maria marca um novo início porque em sua história já não é a criatura humana a protagonista da geração, mas o próprio Deus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, conforme está em Mateus 1, do versículo 16. Algo que também o Santo Padre destacou: Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é filho de Davi, inserido por José nessa dinastia e destinado a ser o Messias de Israel. Mas é também filho de Abraão e de mulheres estrangeiras, destinado a ser luz das nações, conforme está em Lucas 2, versículo 32. Então, Francisco se deteve também na dimensão profundamente humana de Jesus, que apesar de sua missão divina, foi reconhecido em Nazaré como filho de José ou filho do carpinteiro, conforme nós temos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42, Mateus 13, versículo 55. O Filho de Deus entrou no mundo como todos os filhos dos homens, tanto que em Nazaré será chamado assim,
sublinhou o pontífice. Ao concluir a catequese, Francisco destacou a gratidão aos antepassados e à Igreja. E o Papa convidou os fiéis a despertarem a memória grata pelos seus antepassados e pela Igreja, que nos transmite a vida em Jesus Cristo. Rendamos graças a Deus que, por meio da Mãe Igreja, nos gerou para a vida eterna, a vida de Jesus, nossa esperança. E foi importante o Papa ter destacado a gratidão à Igreja. Vejamos que, pelo Catecismo da Igreja Católica, no item 1124, está assim: a fé da Igreja é anterior à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. Quando a Igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí o adágio antigo, lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei da fé. Ou legem credendi, lex statuati supplicante, a lei da fé é determinada pela lei da oração. Ou seja, aquilo que oramos é aquilo que cremos. E nós cremos naquilo que nós estamos orando. Nesse sentido, a essência, o fundamento do jubileu é Cristo Jesus. A nossa força, a nossa esperança que não nos decepciona, conforme Paulo destaca na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Digno de nota é que na genealogia de Mateus cita 5 mulheres. E não se trata das grandes matriarcas, mas de mulheres vivendo em situação irregular ou excepcional, conforme está no livro de Mariologia do Frei Clodovis Boff. Então temos mulheres vivendo em uma situação irregular ou excepcional. A primeira, Tamar, em Gênesis 38, a falsa prostituta. A segunda, Betsabé, com quem Davi adultera. A terceira, Raabe, a prostituta estrangeira, conforme está em Juízes, capítulo 2. Ruth, a quarta, a estrangeira que casou com o velho Boaz, no livro de Ruth, capítulo 4. E a quinta, Maria, a suprema irregularidade, a virgem que se torna mãe. Ou seja, a esperança transforma todas as irregularidades e exceções. E por que essa referência a 5 mulheres estranhas? É para sublinhar que a história da salvação é conduzida pela soberania de Deus e mais ninguém. É para mostrar por que caminhos e descaminhos passou o Messias para chegar até nós e carregar assim os pecados da história humana. Então, o jubileu, no aspecto da manifestação da misericórdia e do perdão de Deus, remete que a intervenção divina é para nos resgatar. Novamente, resgate nos leva à ideia de esperança. Somos resgatados e no resgate devemos, a partir de uma espiritualidade do jubileu, viver de forma diferente. Vivermos na mentalidade do ressuscitado. A esperança nos alegra não apenas para mostrarmos os dentes, mas para que possamos, no nosso interior, ter uma força que transforma as nossas atitudes. E essa força é o nosso Senhor Jesus. Caso você tenha curiosidade, convido a acessar o site do Vaticano, onde poderá ler o texto da audiência na íntegra em português. E ao acessar o site é interessante que ao clicar em multimídia, você é encaminhado para as fotografias
dessa audiência e já tem uma ligação direta com o vídeo no YouTube da audiência geral. E no minuto 40 e 12 segundos, nós temos uma irmã que faz a leitura desse ciclo de catequeses do ano jubilar. É interessante, né, caso você queira ler na íntegra e também escutar aquilo que foi refletido, né, sobre esse ciclo catequético que é bíblico, cristológico e teológico. Agradeço pela atenção neste vídeo. Convido você também a assistir o primeiro vídeo explicando o que é o Jubileu 2025 e que possamos ter um abençoado Natal. E lembre-se, aquilo que está em conformidade com o Catecismo da Igreja Católica, no item 1124. A lei da oração é a lei da fé, e que possamos fazer uma experiência profunda de oração e de fé, tanto no nosso Natal, assim como o Ano Santo Jubilar. Paz e bem.